Boa noite, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais um devocional. Como vocês podem ver, hoje a gente está num lugar um pouco diferente, né? Não estou na biblioteca da igreja, estou na minha sala, mas espero que esse fundo branco aqui não venha te desconcentrar ou te desanimar. É muito mais bonito quando a gente vê um monte de livros, né? Algo fica realmente mais bonito. Mas é o que temos hoje e espero que você seja muito abençoado, apesar do nosso estúdio ser diferente. Brincadeiras à parte. Na semana passada, nós vimos a respeito da infância, da adolescência e da juventude de Jesus. E espero e acredito que você tenha sido abençoado com essa palavra. Para mim foi muito importante porque nós sempre vemos que é algo meio obscuro, né? A gente não tem muitos detalhes, mas John Stott, no devocional, ele conseguiu trazer algumas particularidades muito interessantes a respeito dessa faixa etária, a respeito dessa fase de Jesus. E hoje nós vamos ver na sequência disso o ministério público de Jesus, ou seja, o momento em que Jesus sai da carpintaria, sai do lugar onde só a sua família o conhecia, só as pessoas ao seu redor o conheciam, para o ministério público, onde Jesus então se torna conhecido, onde ele se torna esse personagem principal. E não poderia ser diferente, nós começamos, John Stott, ele começa a semana falando a respeito do batismo de Jesus. Marcos, capítulo 1, verso 9, diz o seguinte: naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. Bom, o ministério de João Batista, ele havia criado um alvoroço, porque João Batista, ele se viu no centro de um grande avivamento espiritual. Deus estava trazendo muitas coisas boas através de João Batista, através da sua pregação. Então, grandes multidões, muitas pessoas iam até as margens do Rio Jordão para ouvir a respeito dessa palavra, uma palavra que mostrava que o povo precisava se arrepender, precisava mudar de vida, precisava realmente cuidar para parar de fazer o que estava fazendo, fazer algo diferente, porque o juízo vindouro era certo. Então João ele pregava essa ideia de que as pessoas deveriam se arrepender e deveriam mudar de vida. E aí ele está lá batizando o povo, batizando pessoas simples como eu e você, e de repente ele vê de longe um cara muito diferente chegando. Jesus Cristo estava vindo para ser batizado por João. E não poderia ser diferente, né? João ele se recusa a batizar Jesus. E ele diz: Senhor, eu não sou digno de amarrar as sandálias que você está calçando nos pés, quanto mais poder te batizar. Mas Jesus ele insiste. E aí vem a pergunta: por que Jesus insiste? Se o batismo que João estava efetuando e pregando e falando para as pessoas era a respeito de arrependimento de pecado, de mudança de vida, por que Jesus precisava se batizar sendo que ele não tinha pecado, sendo que ele não precisava mudar de vida? Ele era a mudança que causaria na vida das outras pessoas. Bom, John Stott ele diz aqui que talvez Jesus ele desejasse se identificar com o seu povo, sabendo que um dia no futuro ele que levaria os pecados do seu povo. Em todas as circunstâncias, o batismo de João era uma indicação ao remanescente purificado de Israel. E nós sabemos desse fato, desse relato. Jesus então ele é batizado e quando ele se ergue das águas, o céu se abre, o Espírito desce sobre Jesus em forma de uma pomba e uma voz do céu diz: este é o meu filho em quem me agrado, Mateus 3,17. E é interessante, John Stott ele traz para nós algo bem legal que eu quero apresentar para os irmãos, que essas palavras uniram dois textos do Antigo Testamento. Primeiro, a questão de este é o meu filho ecoa ao Salmo 2,7, em que Deus declara que o rei davídico era o seu filho. E a segunda questão é a parte ali, em quem me agrado, ecoa Isaías 42:1, no qual Deus declarou o seu prazer em seu servo. Ou seja, John Stott ele mostra que Jesus ele foi declarado filho e servo de Deus. E aí ele também traz a ideia de que o batismo de Jesus ele foi um belo momento trinitário, ou seja, mostrando a presença da Trindade, né? As três pessoas
Então tem o Pai, Deus, reconhecendo Jesus como Filho, tem o Filho propriamente dito, e tem o Espírito Santo que desce sobre o Filho, sobre Jesus. E foi esse um instante do chamamento de Jesus, algo bem semelhante ao chamado dos profetas. Então, nesse momento, Deus ali está autorizando e equiparando, equipando Jesus para a sua missão. Algo muito importante, é aí que começa toda essa ascensão de Jesus, esse momento onde ele começa a se tornar público, onde as pessoas começam a olhar para Jesus de forma diferente do que olhavam até então. Jesus ele é batizado e agora parece que tudo vai funcionar da melhor forma possível. Ele vai começar a sair, vai pregar para as pessoas, vai curar, vai ensinar, vai estar tudo certo. Mas as coisas não acontecem dessa forma. Jesus ele sai das águas do Rio Jordão e ele vai direto para o deserto da Judéia. Mateus 4, verso 1 diz: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Exatamente, Jesus ele sai desse momento glorioso, desse momento onde ele desce as águas, ele é batizado, o céu se abre, uma visão de filme, aquele negócio bonito, o Espírito desce sobre ele em forma de pomba, ele ouve a voz do céu dizendo: Este é meu filho amado. E desse momento glorioso ele vai para o deserto da Judéia, onde ele é tentado de forma impiedosa pelo demônio. Pelo diabo. E é interessante que John Stott ele traz aqui duas formas que essa tentação ocorreu. E o primeiro ataque é em relação à sua identidade. As palavras de Deus ainda ecoavam na mente de Jesus, ainda estavam soando nos seus ouvidos: Este é o meu filho. E de repente essa voz poderosa de Deus ela é desafiada por uma voz do inferno, onde o diabo diz: Se és filho de Deus. Ou seja, ele sai de uma afirmação de que Jesus é filho de Deus para uma possibilidade de dúvida: se és filho de Deus. Foi uma tentativa deliberada de semear dúvida na mente de Jesus. E claro que Jesus não cai nessa tentação, e ele provavelmente começou a repetir constantemente na sua mente as palavras de seu pai: Este é o meu filho. Então a primeira tentativa, o primeiro ataque contra Jesus foi a respeito da sua identidade, para desestabilizar ele, falando: poxa, mas se você não é filho de Deus, então as coisas vão ser diferentes daqui para frente. Mas ele tinha certeza de que ele era filho de Deus. Segundo ataque foi contra o ministério de Jesus. Então, quando o diabo não conseguiu atacar a sua identidade, ele tenta atacar o seu ministério. Jesus ele foi chamado não apenas de filho, mas também de servo. O problema é que seria um servo que sofreria e morreria pelos pecados do seu povo. E aí o diabo ele traz uma proposta muito menos custosa. Ele diz que Jesus poderia ganhar o mundo satisfazendo a sua fome, por meio de uma exposição sensacional de poder. O problema é que ele teria que fazer um acordo com o diabo. Então ele não precisaria morrer, ele não precisaria sofrer, ele não precisaria passar por todas essas complicações. Era apenas, ele deveria se prostrar ao diabo, ele deveria fazer um acordo ali que estava tudo certo. É interessante que hoje ainda o diabo ele adora persuadir as pessoas, mostrando que os fins justificam os meios. Então, se você conseguiu chegar aonde você queria chegar, se você conseguiu alcançar o seu objetivo, não importa o que você fez ao longo do caminho. Não importa se você prejudicou pessoas, se você roubou, se você destruiu alguma coisa. O importante é que você chegou aonde você gostaria de ter chego. Bom, o inimigo, o diabo, ele continua usando a cultura secular que nos cerca para trazer tentações, para mostrar que não precisa ser tão de acordo com aquilo que a palavra diz. Deus, por outro lado, ele fala através da sua palavra. A pergunta que fica é: quem nós estamos escutando? Nós estamos buscando as respostas para a nossa vida na palavra de Deus? Ou a gente tem buscado as respostas em tudo menos na palavra de Deus? Porque a palavra de Deus muitas vezes é custosa, onde nós temos que entregar a nossa vida
nós temos que tomar a nossa cruz, nós temos que servir, nós temos que ser o último, nós temos que dar a nossa outra face, nós temos que amar as pessoas assim como nós nos amamos. É tudo muito custoso. Tem um outro lado que não é tão custoso assim e parece que no final chega no mesmo lugar, ou seja, os fins justificam os meios. Então não tem tanto problema assim. Nós sabemos que tem um problema, nós sabemos que precisamos ser fiéis à palavra de Deus, assim como Jesus foi, e por isso que ele conseguiu recusar as tentações que foram muito grandes, foram realmente tentações tentadoras. Após Jesus passar por esse período de tentação, tanto quanto difícil, ele começa então a pregar a respeito das boas novas. É interessante que Lucas, capítulo 4, verso 18, diz o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Jesus, ele era o Messias, é um ungido que havia sido designado para trazer libertação para os pobres, cativos, cegos e para os oprimidos. É interessante que Mateus e Marcos, os evangelistas Mateus e Marcos, eles situam a visita de Jesus à sinagoga de Nazaré só lá na frente, mais adiante no seu ministério. Mas Lucas, o evangelho de Lucas, ele coloca deliberadamente bem no início, porque ele vê isso como sendo um prenúncio profético da mensagem de Jesus e da rejeição que ele recebeu por parte do seu próprio povo. E é interessante que alguns discutem sobre essa condição desses grupos, dos pobres, cativos, cegos e oprimidos. E eles tentam entender se é algo espiritual ou se é algo sociopolítico. E aí aqueles que espiritualizam o evangelho olham para a palavra de Deus como se ele oferecesse somente salvação pelo pecado. Já outros politizam o evangelho entendendo que ele oferece apenas libertação da opressão. Mas aí nós vemos dois problemas. Aqueles que espiritualizam, eles se esquecem de que Jesus ele teve comunhão com os pobres. E aqueles que politizam, eles se esquecem de que a palavra grega para liberdade, ela pode significar também perdão. O que John Stott traz para nós aqui é que Jesus ele ensina ambas as coisas. Os pobres do Antigo Testamento eram pessoas humildes, que clamavam a Deus por misericórdia. Pessoas oprimidas que necessitavam ser libertas. O evangelho ele vem como boas novas para ambos. Então, os espiritualmente pobres e pessoas que se humilham diante de Deus, elas recebem pela fé o dom gratuito de Deus, ou seja, salvação. E aqueles que são materialmente pobres e sem forças, eles encontram, além da nova dignidade como filhos de Deus, o amor de irmãos e irmãs que lutarão para a sua libertação de tudo que os rebaixa e os oprime. Ou seja, a gente precisa cuidar para não cair nesses dois extremos. Não, é só espiritual, não, é só sociopolítico, não. Jesus ele veio para ambos, ele veio para cuidar sim da parte espiritual, mas ele veio também para trazer dignidade para as pessoas que, por vezes, estão pobres de forma material, têm uma vida pobre, não questão apenas financeiro, mas muitas vezes questão de valores, questão de enxergar aquilo que realmente vale a pena viver, aquilo que realmente vale a pena lutar. Os evangelhos definem o ministério de Jesus em 3 aspectos: ensino, pregação e cura. Ensino e pregação é fácil de entender, ou imitar. Agora, como é que a gente deve compreender o ministério de cura? E aí é algo que gera muito desconforto em algumas pessoas. Mateus 4, verso 23 diz: Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Como resolver essa questão? Nós não podemos simplesmente olhar para o ensino e para a pregação e deixar de lado a cura, porque fazia parte do ministério de Jesus. John Stott ele traz algo mais fácil, de forma mais interessante, para que consigamos entender e contemplar o que significa esse ministério de cura. E ele começa falando a respeito da excelência da criação de Deus. Olha só, a doença não era a parte intencional
da intenção original de Deus para o mundo. Tampouco fará parte do propósito final, porque no novo universo, no novo céus e na nova terra, não haverá doença, não haverá dor, não haverá morte, não haverá lágrimas, conforme Apocalipse 21. Toda cura, ela é divina, uma vez que Deus colocou no corpo humano processos terapêuticos extraordinários. Por exemplo, quando surge uma infecção, logo são criados anticorpos para combater essa infecção. Os evangelhos, eles deixam claro que o ministério de cura de Jesus, ele pertenceu a uma ordem diferente. Assim como ele transformou a água em vinho, ele multiplicou pães e peixes, ele andou sobre as águas, mostrando e demonstrando que as curas de Jesus, elas foram demonstrações sobrenaturais do reino de Deus. E aí, quando nós tentamos entender como isso funciona, nós seremos sábios se a gente não cair nos extremos. Por quê? Porque a gente não pode simplesmente cair no extremo de dizer que os milagres, que as curas não existiram, né? Que nunca existiram e nunca existirão. Por outro lado, a gente também não pode achar que nós somos capazes de fazer curas assim como Jesus, que isso é algo normal para a vida cristã. Bom, nós precisamos entender que as curas, que os milagres, elas pertencem à ordem sobrenatural, não à ordem natural das coisas. Por quê? Porque se eu e você afirmamos que nós somos capazes de curar os enfermos, os doentes, assim como Jesus, nós precisamos lembrar de que Jesus curou sem o uso de meios médicos, nem cirúrgicos, sem demora, sem diploma e sem moderação, mas de forma imediata, completa e permanentemente. E que testemunhas oculares que muitas vezes eram hostis ao ministério de Jesus disseram lá em Atos 4,16, não podemos negar. Nós vivemos num tempo onde muitos pastores, muitos líderes eclesiásticos se dizem portadores do dom de cura, portadores do dom de milagres, e acham que podem executar isso da mesma forma de Jesus. E muitas vezes usam isso para ganho pessoal, para lucro. Nós precisamos entender que, se Deus desejar, Ele pode continuar fazendo curas hoje. E eu acredito que Deus opera milagres em muitos lugares onde a medicina ainda não chegou, em muitos lugares onde não tem toda a tecnologia que nós temos. Mas nós precisamos entender que quem cura é Deus e não as pessoas. Quem opera milagres é Deus e não as pessoas. Ele pode usar pessoas para efetuar cura e efetuar milagres? Pode. Mas é a vontade de Deus? Porque o que nós vemos é pessoas usando dessa preposição de que tem o dom de cura, tem o dom de milagre para ganho pessoal. E isso de forma alguma pode glorificar o nome de Deus. Então, que eu e você possamos ter cuidado quando nos depararmos com pessoas que falam, que pregam dessa maneira, e que nós também possamos cuidar para não cair nesse erro de achar que as curas e os milagres é algo normal na vida do ser humano. É algo sobrenatural, porque envolve o poder divino e não simplesmente a nossa própria vontade. É difícil a gente imaginar, tentar entender o nível de exigência que esse ministério triplo exigia de Jesus, né? Ensino, pregação e cura. Então Jesus, ele sempre estava rodeado de pessoas, sempre pessoas querendo ouvir a respeito daquilo que ele falava, pessoas querendo ser curadas, pessoas querendo ter as suas vidas transformadas. Então, com certeza no final do dia, Jesus ele estava acabado, ele queria só descansar. E nós, quando estamos cansados, o que a gente faz? Nós descansamos. A nossa forma de descansar muitas vezes é ir para um lugar diferente, ou é passar o dia inteiro dormindo, fazer coisas diferentes. E é interessante que Jesus, além dele descansar o seu corpo físico, ele descansava a sua mente tendo relacionamento com seu Pai, buscando ter tempo de oração. Marcos, capítulo 1, verso 35 diz, de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando.
Os evangelhos relatam muitos momentos em que Jesus sai para ter um tempo de oração específico. E geralmente era quando ia acontecer algo grandioso, como por exemplo a escolha dos 12 apóstolos. Mas a pergunta que eu faço para você é: como está a sua vida de oração? Muitas vezes, como a gente tem muita coisa para fazer, o nosso tempo de oração diminui. Então eu tenho muita coisa para fazer hoje, eu vou orar menos. Quando deveria ser ao contrário. Quanto mais coisas a gente tem para fazer, mais tempo de oração nós deveríamos ter. Se para Jesus renovar as forças era tempo de oração, quanto mais para mim e para você. Precisamos ter a nossa mente renovada, ter o nosso espírito renovado, ter as nossas forças renovadas através de uma vida de oração. Bom, como eu falei, Jesus ele passa uma noite inteira orando para a escolha dos 12 apóstolos. E é interessante que John Stott ele destaca 2 pontos importantes. O primeiro é o fato de que Jesus escolheu 12. Por quê? Porque ele já tinha vários seguidores, mas desse grande grupo ele seleciona 12 pessoas, por conta das 12 tribos. Mas uma característica muito importante dessa lista é a extraordinária diversidade que havia ali. Um exemplo, ele tem no mesmo grupo Mateus o publicano, que era considerado um traidor, e Simão Zelote, que era considerado um nacionalista extremo. Ambos faziam parte do mesmo grupo, mas eram homens com uma cultura totalmente diferente um do outro. Mas para mostrar que a diversidade era algo que sempre iria caracterizar a comunidade. E o segundo ponto que John Stott nos traz aqui é que Jesus designou eles como sendo apóstolos, ou seja, enviados. No Antigo Testamento, os enviados eles eram profetas. E no judaísmo rabínico, o enviado era o shaliach. Palavra bonita, né? Tô falando bem já. Que carregava consigo a autoridade de quem o enviou. Então é nesse sentido que Jesus mais tarde ele diz aos 12, lá em Mateus 10:40, quem recebe vocês, recebe a mim. E ainda Lucas 10:16, aquele que lhes dá ouvidos, este está me dando ouvidos. Bom, para nós concluirmos o devocional de hoje, para nós concluirmos o estudo de hoje, o ministério público de Jesus ele tem diversas implicações para nós cristãos. Nós devemos sempre olhar para a vida de Jesus e buscar imitá-lo. Até porque nós dizemos que somos cristãos, somos pequenos cristos. Nós precisamos buscar viver a vida como Jesus viveu. Isso muitas vezes parece impossível, porque somos seres humanos pecadores. Mas nós somos chamados a buscar ter uma vida assim como Jesus teve. E se nós fôssemos pegar apenas um aspecto da vida de Jesus e tentar viver isso de forma integral, já seria ótimo. Mas nós somos chamados a olhar para a vida de Jesus e viver dessa forma no nosso dia a dia e de fato sermos pequenos Cristo aonde estivermos. Espero que Deus tenha falado ao seu coração através desse devocional e quero orar contigo ainda. Senhor Deus, obrigado, Pai, por mais um tempo em que nós podemos ter juntos aqui, um tempo de crescimento, um tempo de amadurecimento. Obrigado, Pai, porque o Senhor inspirou John Stott a escrever esse devocional e na semana passada nós aprendemos a respeito dessa fase da infância, adolescência e juventude de Jesus e hoje nós podemos ver e relembrar um pouco mais a respeito do ministério público de Jesus. Obrigado, Pai, porque Jesus ele nos ensina tantas coisas, Pai, e nos ajude a viver pelo menos um pouco daquilo que Jesus viveu, a tentarmos de fato imitar Ele da melhor forma possível, Pai. É no Teu grande, no Teu maravilhoso nome que nós oramos. Amém. Espero você agora na nossa sala do Zoom e lembre-se de se inscrever nos nossos cultos que tem sido bênção demais. Valeu, gente. Até mais. Um grande abraço.